Basicamente, o que a gente vai fazer hoje é resolver o exemplo que a gente ficou da última aula, tá? Resolver ele numericamente, mostrar uma simulação, e depois vamos começar a fazer o primeiro trabalho de vocês, tá? Que eu já botei lá no Moodle a lista, que é da aula de hoje, e essa lista vai ser o primeiro trabalho de vocês. Então, a gente vai começar nessa aula, tá? Para vocês irem tirando dúvida e tal, tá? Belezinha? Então, é basicamente esse roteirinho da nossa aula. Vamos começar então com a continuação da última aula, que era a polarização seguidor-emissor, tá? O que a gente conversou dessa configuração aqui? Peraí, deixa eu só ligar um negocinho aqui, ó. Eu andava esquecendo de ligar nas últimas aulas, quem sabe agora. Cadê? Aí, ó, agora sim. Então, o que a gente conversou na última aula? A gente está interessado, né, lembrando, na nossa disciplina, a gente está interessado em olhar para esses amplificadores de pequenos sinais e tentar entender algumas quantidades, né, algumas características desse amplificador. E são basicamente três grandes características que a gente está interessado nesse momento, que é o quanto que ele amplifica o sinal de entrada, o ganho de tensão especificamente, né, o quanto que ele drena de corrente de quem está gerando o sinal a ser amplificado, né? Lembra que isso aqui não é uma fonte senoidal, não é a tua rede elétrica, é um elemento gerando um sinal variante no tempo. Então a gente está interessado em saber quanto que o amplificador vai drenar desse magrão, e ainda a gente está interessado em saber qual que é a impedância equivalente de saída desse amplificador, tá? Mais adiante a gente vai entender por que aquele ZO é importante, tá? Mas basicamente a gente quer esses três parâmetros: ganho de tensão, impedância de entrada e impedância de saída. Esses são os três elementos que a gente está a fim de interpretar em cada um dos amplificadores, tá? E a gente está olhando, está analisando e calculando quais que são as equações de cada um desses parâmetros em cima de diferentes estruturas amplificadoras, né? Então a gente viu fixa, divisor tensão e agora o seguidor emissor. Mais importante do que saber a equação para cada um desses elementos é tu entender primeiro o que é cada um desses elementos que a gente comentou e ainda como que obtém esses parâmetros. Porque como aquilo que eu falei para vocês, o ganho de tensão, as estruturas de amplificador, melhor dizendo, elas são N, são muitos tipos de estruturas. E cada projetista ainda pode mudar, pode fazer um seguidor emissor com uma firulinha ali, né? Bota um resistor num lugar a mais, bota uma coisinha aqui, bota uma coisinha ali, e vai mudando a estrutura. Essas que a gente está vendo são as bases da base da base da base da base, assim, certo? As mais convencionais. Então, se mudar alguma coisa, tu sabe a metodologia, né? Quando a gente fala metodologia, é o passo a passo para encontrar esses parâmetros, para encontrar qual que é o ganho de tensão, para encontrar qual que é a impedância de entrada e qual que é a impedância de saída. Então, aqueles três passinhos ali, né, que a gente zera as fontes, ignora a impedância dos capacitores e troca o TBJ pelo modelo, isso aí é a parte mais importante, assim, que eu digo para vocês, que é a parte mais generalista da disciplina. Tá? Tu sabia a equação de ganho, impedância de entrada e impedância de saída para cada um dos amplificadores, que a gente viu é a parte mais específica, tá? Que é a coisa mais tranquilinha de se saber. Tá bom? Então, é o seguinte, agora a gente fez, né? A gente calculou lá, a gente deduziu da última aula qual que eram esses parâmetros para... Se eu voltar aqui... Se o meu... Aí... Se a gente calculou para essa estrutura aí, que a gente está vendo, tu tem que bater o olho nela e entender que ela é uma seguidora emissor, né? Vamos dizer assim, que a principal característica que tu bater o olho e ver que ela é uma seguidora emissora é que tu tá pegando a tensão de saída aqui no emissor do transistor. Todos os outros, a gente tinha um transistor embaixo e um resistor de coletor. E daí a gente pegava o sinal de saída aqui, né? Então, olhou aqui, ó, sinal de saída está vindo do emissor, provavelmente é um seguidor emissor, tá? E aí, o que a gente já sabe desse magrão aí? Que a gente calculou, foram esses parâmetros, né? A gente viu que o ZI a gente deduziu essas equações matematicamente, né? Era o RB, que é esse resistor de polarização, paralelo com uma impedância que a gente chamou de ZB. E ZB era o paralelo, a impedância equivalente do resto do teu amplificador, né? E esse resto, esse ZB, a gente deduziu essa equação também, e a gente escreveu que ela era o resistor de polarização de emissor, R'E, que é esse cara aqui, certo? Mais R'E,
que multiplica o beta, e esse é o ZB que vai no cálculo da impedância de entrada. A gente ainda fez algumas aproximações, né? A gente disse que a impedância de saída era aproximadamente o Rzinho E. Ops, espera aí. Era aproximadamente o Rzinho E. E a gente disse que o ganho de tensão sem carga era aproximadamente 1, né? Um pouquinho menor que 1, mas aproximadamente 1, tá? E daí, essa principal característica aqui que eu salientei para vocês, que o ganho de tensão dessa estrutura é unitária, tem que saber o que significa isso. Significa que aquele sinal que tu vai pôr na entrada, o sinal, ele vai ser reproduzido igualzinho na saída. O mesmo sinal de tensão da entrada, ele vai aparecer na saída, certo? Daí eu quero que vocês lembrem por que que ele é importante, embora isso seja verdade, embora o mesmo sinal de entrada ele esteja na saída, por que que isso é importante? Por que que esse amplificador, por que a gente está vendo esse circuito se isso tu está jogando o mesmo sinal de entrada na saída, tá? Isso é muito importante tu entender, tá? Por que que esse circuito ele é usual? Por causa que esse sinal de entrada aqui que a gente vem conversando é um sensor, é um microfone, é algum elemento que está sintetizando esse sinal que é uma informação. Por exemplo, é um medidor de deformação numa ponte, sei lá, alguma coisa que gera um sinal de tensão proporcional a alguma coisa que tu está medindo. É um sensor, certo? E daí tu não quer que esse magrão drene corrente. Não quer que o amplificador, que vai amplificar a resposta desse sensor, e é muito importante tu ter ligado que é o seguinte, ó, quando tu fala em sensores, e bem provavelmente tu vai ver um pouquinho mais disso em instrumentação depois, quando tu fala de sensores, a resposta de sensores é um sinal de tensão muito pequenininho. Os elementos sensores, eles têm uma variação de tensão muito pequena com relação àquilo que ele está medindo, né? Tu está medindo luminosidade, ele vai gerar uma variação de tensão um pouco meio pequena, sem grande amplitude. Então, tu sempre quer amplificar esses sinais, mas tu não quer drenar a corrente desses sensores. Então, isso aqui é muito usual porque a impedância de entrada desses elementos geralmente é muito alta, certo? Então, implica que tu não tenha corrente de entrada, mas a característica de ganho unitário joga o sinal de entrada na saída, tá? Isso é importante tu ter lembrado desse contexto, tá? Tu fixar isso na tua cabeça, tu pensar sobre isso, tá? Quando a gente estuda para essa disciplina, é importante tu pensar sobre essas coisas e não ficar limitado só na resolução dessas equações, tá? E resolver essas equações aqui, tu faz com o pé nas costas, tá? Então é o seguinte, é isso aí. A gente quer resolver esse magrão, a gente quer calcular numericamente esses valores, né? A gente quer calcular numericamente qual que é a impedância de entrada, então, desse circuito, qual que é a impedância de saída, qual que é o ganho de tensão desse circuito. A gente sempre quer calcular numericamente. Então, vamos lá, se tu pensar, se tu olhar aqui a primeira coisa, e assim como foi nos outros amplificadores, né? A primeira coisa que a gente sempre tem que calcular nesses caras é o Rzinho E. É sempre, o Rzinho E sempre a gente começa por esse cara, né? Porque ele tá em todo mundo, ó, ele tá aqui, ele tá aqui. A gente precisa do Rzinho E sempre. Então, a gente sempre começa por ele. Sempre começa pelo Rzinho E. Lembra, é importante se lembrar o que é esse Rzinho E, tá? Esse Rzinho E significa, ele representa a inclinação da curva no ponto quiescente. Tá? Ele é a resistência entre a base e o emissor naquele ponto quiescente, tá? No ponto de operação do transistor. Lembra que a gente comentou lá no início que o transistor ele pode operar em 3 regiões, basicamente, né? Ele tem a tensão VCE, ele tem a corrente de dreno, ele pode operar no corte, ele pode operar na saturação, a reta de carga liga esses 2 pontos, ou ele pode trabalhar aqui no meio, na reta de carga, certo? A gente assume sempre aqui para nós que ele está em algum lugar muito próximo à metade da reta de carga, é o ponto quiescente. Ele está num lugar ponto quiescente aqui. E quem botava ele nesse ponto, ou mais em cima, mais embaixo, era quando tu calculava, né? Tu vinha aqui e calculava qual que era o RB, qual que era o RE que tu precisava. Isso aí era dispositivo zoom. Era situar o transistor num ponto daquela curva ali. Então, lá em dispositivo zoom, tu situou ele aqui nesse ponto, por exemplo. Tá ali, tá paradinho aqui. Então, significa que nesse ponto de operação, o transistor ele tem um comportamento a ser, ele tem um determinado comportamento.
essa oscilação do ponto quiescente em torno do ponto quiescente, né, a oscilação do ponto de operação em torno do ponto quiescente, ele tem um certo comportamento, né? Ele vai oscilar mais, vai oscilar menos, vai oscilar com amplitude maior, vai oscilar com amplitude menor. Mas se eu tivesse posto esse ponto aqui em cima, tu ia ter uma oscilação um pouco diferente. Se tu botasse ele aqui embaixo, opa, já ia ser diferente de novo. E quem diz isso para nós, o quanto diferente vai ser a oscilação em torno do ponto quiescente, é esse Rzinho E. Esse Rzinho E, ele é o elo de ligação entre a análise AC, certo? A análise AC, que é o que a gente faz aqui em dispositivos 2, com a análise CC, que é o que tu fazia lá em dispositivos 1. É o elo de ligação entre essas duas análises, é o Rzinho E, certo? Porque a análise CC significava o quê? Botar no ponto quiescente. Isso era tu fazer uma análise CC, era tu definir, tu calcular o valor do Rzão B e do Rzão E, ou dependendo da polarização que tu estava falando, a análise CC era calcular esses resistores físicos para te definir em que lugar da reta de carga que ele ia trabalhar. E o valor do Rzinho E, ele depende de que lugar tu está trabalhando, certo? E a gente está interessado em analisar essa perturbação em torno do ponto quiescente. Por isso que eu digo para vocês que em dispositivos 1, tu fazia análise CC, que era botar o transistor a operar num certo ponto. E agora, em dispositivos 2, a gente está assumindo o seguinte, bom, ele está nesse ponto. Como que acontecem as perturbações? Isso é o que a gente chama de análise AC. Tá? Então, dado esse disclaimer bem grandão aí, o que eu quero dizer é o seguinte, é que esse Rzinho E, ele é o único ponto da nossa análise que vai envolver os valores CC para o seu cálculo. Tanto é que a equação para o cálculo dele, eu já vinha dizendo para vocês, era 26 milivolts dividido pelo valor decorrente de emissor quiescente. E observe que isso aqui é muito importante, a gente usa letra maiúscula, a gente usa letras maiúsculas quando a gente está falando de valor CC. Esse valor quiescente aqui, ele vem lá da análise CC. Então, primeiro a gente dá um passo para trás, dá uma olhadinha lá, calcula quanto que é a corrente de emissor CC quiescente lá de dispositivos 1, ou seja, tu vai ignorar por enquanto, para achar essa corrente IE, tu vai ignorar que tem sinal de entrada do teu amplificador, tu vai dizer assim, ah, não tem nada aqui por enquanto, e eu não estou ligando em lugar nenhum. Eu vou considerar só o que está dentro desse quadrado azul. Só o que está dentro do quadrado azul para encontrar qual que é a corrente de emissor quiescente. Eu faço uma análise CC primeiro. Através de uma análise CC, eu encontro esse valor, certo? E daí, depois que eu calculei o Rzinho E, bom, daí eu esqueço o CC de novo. Agora eu já sei como é que o transistor se comporta. Ou seja, eu já sei o Rzinho E naquele ponto de operação. Tá? Então, é bem importante que você se lembre disso. Quando tu fala de amplificadores, tu tem basicamente duas análises, uma análise CC e uma análise AC. A análise CC estuda como que tu coloca o transistor no ponto quiescente, que é o cálculo do RB, do RC, do R1, do R2, né? Como que tu polariza esse transistor. Isso é dispositivos 1, isso é análise CC. Daí agora tu chega em dispositivos 2 e pensa o seguinte, já coloquei o transistor num ponto quiescente, já polarizei o transistor. Agora eu estou interessado em analisar como que se comporta esse amplificador para as perturbações no ponto quiescente. O que são essas perturbações no ponto quiescente? É tu introduzir um sinal de entrada. É tu introduzir esse sinal de entrada aqui. No momento que tu introduz esse sinal de entrada, o ponto quiescente que estava paradinho lá, dado por dispositivos 1, agora ele vai dar uma oscilação, certo? E daí tu está interessado em equacionar matematicamente como que acontece essa oscilação, tá? Qual que é a amplitude, quais são as correntes, quais são as tensões, tá bom? Então, basicamente, dois tipos de análise que existe quando a gente fala de amplificadores, AC e CC. Dispositivos 1 era CC, que era calcular os resistores de polarização, que serviam para definir o ponto quiescente, em que lugar que era. Agora, a gente introduz um sinal de entrada, e esse sinal de entrada vai oscilar o ponto quiescente.
pouquinho, vai dar uma osciladinha. Em dispositivos 2 a gente estuda essa oscilação. Tá? Então é muito importante tu ter ligar dentro de que contexto que a gente está estudando, tá? Tudo isso tem que estar, digamos assim, fresco na cabeça de vocês, né? Para entender o que a gente está fazendo aqui. Então, por isso que a gente, quando escreve aqui a equação do resistor Rzinho E, a gente conversa, a gente coloca, melhor dizendo, o valor dessa corrente de emissor aqui, maiúscula, tá? É um valor maiúsculo que a gente coloca aqui, porque é um valor CC, porque vem lá de dispositivos 1, porque tu calcula esse valor aqui antes de colocar o sinal de entrada, certo? Assumindo que não tem sinal de entrada nenhum, só dentro desse quadrado azul. Tá? Então, voltando, a gente precisa desse valor de Rzinho E, e para calcular o Rzinho E, tu precisa saber a corrente de emissor quiescente. E aí que é o cálculo dessa corrente aqui que muda de um circuito de polarização para o outro. A gente viu como que calculava lá no fixa, a gente viu como que calculava no divisor de tensão, e agora a gente tem que calcular aqui no seguidor emissor, tá? E como que a gente calcula a corrente de emissor aqui nesse circuito? Então vamos olhar, ó, presta atenção aqui e pensa, enxerga só o circuito que está dentro do quadrado azul aqui, ó, que é o circuito amplificador, que é onde estão as grandezas CC que a gente quer analisar. Tá? Então vamos esquecer que tem circuito para a esquerda e que tem circuito para a direita, só o que está dentro do quadrado azul. Eu preciso da corrente de emissor quiescente. Então, a corrente de emissor quiescente é a corrente que sai no emissor desse transistor. É a corrente que sai do emissor do transistor. E a corrente que está saindo do emissor desse transistor está circulando nesse resistor aqui, ó. Está circulando no resistor de emissor, indo em direção à referência para fechar a malha. Então, é a corrente que está circulando nesse resistor aqui, certo? É a corrente que está saindo no emissor desse transistor. E como que eu calculo a corrente de emissor num transistor? Vocês lembram como é que eu calculo a corrente de emissor num transistor? Lembram quais que são as relações de corrente num resistor? A mais simples de todas, que a gente já escreveu na última aula, é sempre que a corrente de coletor é a corrente de base vezes beta. Beleza? Mas e qual que é a relação com a corrente de emissor, que é o que a gente quer saber? A gente quer saber essa corrente aqui, corrente de emissor. Qual que é a relação dessas correntes? Alguém lembra? A gente até fez uma aproximação na última aula, né? Só que considerando as letras minúsculas, né? Porque nós estávamos olhando só a parcela C dessas correntes. Vocês lembram que existe uma relação entre a corrente de emissor e a corrente de base? Lembra, não lembra? Lembra que existe. Ouvi falar, né? Se tu pensar aqui, ó, quando a gente fala de transistor, tá? Vou até botar o transistor aqui do lado. 50% de chance. Ali o Arthur botou, não tinha percebido, tá? É isso aí mesmo, Arthur, tá? É bem isso aí, ó. Então a gente tinha aqui, ó, corrente de coletor, né, no terminal de coletor do teu emissor. Esse aqui é o terminal de emissor e esse aqui é o terminal de base, tá? O que que a gente tem? Quais que são as relações entre essas correntes num transistor, tá? Tu vai estar injetando uma corrente na base desse magrão. Injeta uma corrente de base. Essa corrente de base, ela vai gerar uma corrente de coletor. Corrente de coletor que a gente sabe que é beta, que multiplica a corrente que tu injetou na base, certo? E essas duas correntes, ó, a que entra na base e a que entra no coletor, elas vão se juntar e vão sair pelo emissor. Vai sair aqui a corrente de emissor. Elas se juntam e saem no emissor. Ela entra na base e sai no emissor, e a coletor também entra no coletor e sai no emissor. Então a gente sabe que, na real, essa corrente que vai sair no emissor do teu transistor, ela é a corrente de coletor mais a corrente de base. É a corrente que entrou na base e saiu para lá, né? Ela fez isso aqui, e essa de coletor também, ela desceu reto para cá. Então elas se juntaram e viraram a corrente de emissor, tá? Então ela é isso aqui. Só que a gente sabe que a corrente de coletor, ela pode ser expressa em função da corrente de base.
Então, geralmente a gente vem aqui e troca, né? A gente diz que em vez de colocar a corrente de coletor, a gente coloca isso aqui. Então, fica beta e B, certo? Isso aqui é a corrente de coletor, mais a de base. Então, mais a de base de novo. E aí a gente chega no que o Arthur escreveu, né? Corrente de emissor eu tiro o IB em evidência, que multiplica beta mais 1. Então, essa é a relação entre a corrente de emissor e a corrente de base do nosso transistor. Então, eu posso escrever isso aí aqui, ó. Essa corrente que eu quero saber, ela é beta mais 1, que multiplica a corrente de base quiescente, tá? Beta eu sei, e corrente de base? Bom, corrente de base é a corrente que vai circular aqui na base do meu transistor, certo? É essa corrente que circula aqui, ó, no resistor de base, vai chegar na base e vai entrar na base do transistor. Essa aqui é a minha IB quiescente. Top. Então, o que eu tenho que fazer? Eu quero saber essa corrente de emissor. Eu tenho que calcular a corrente de base para chegar nela, porque o beta é um valor dado para ti. Então, eu preciso saber essa corrente de base aqui. Eu preciso saber ela. Porque eu jogo ela aqui nessa equação e achei a corrente de emissor. Logo, joguei a corrente de emissor na equação do Rzinho E, achei o Rzinho E e está tudo resolvido. Tá? E como que eu acho essa corrente de base? Tá? Como que eu acho essa corrente de base? Aí é a análise de circuitos, tá? É a análise de circuitos que vocês faziam lá para descobrir qual que era o cálculo do RB, do RE, do RC, então. E qual que é essa ideia? Como quando tu quer saber uma corrente no teu circuito, qual que é a ideia? Tu acha uma malha do teu circuito onde tem essa corrente. Essa que é sempre a ideia. Tu precisa saber uma corrente no circuito. Ah, tem uma corrente no circuito que eu preciso saber. O que tu faz? Tu identifica uma malha onde está inserida essa corrente. Então, essa corrente aqui, ela está circulando no resistor RB. Então, o que a gente vai fazer? Vai destacar aqui uma malha desse circuito onde está inserida IB. Então, onde é que começa essa malha? Por exemplo, para nós, o RB, que é onde está circulando a corrente, ela começa lá no VCC, ó, certo? E é VCC com relação à tua referência. É VCC com relação à referência. Lembra que essa representação significa que a fonte está conectada a um terminal aqui e a outra na referência? Então, a gente tem que sair de lá e chegar aqui embaixo. E por onde que a gente vai fazer? Bom, o único lugar que eu posso fazer, lembra que a gente está olhando só dentro do quadrado azul. O único caminho que eu tenho é aqui, ó, cheguei na base, cruzei da base para o emissor no meu transistor e cheguei na referência. Então, essa malha aqui, ela tem IB. Então, eu calculo a corrente da malha. Eu calculo a corrente da malha, eu sei IB. Basicamente isso. Então, se a gente olhar nessa malha aí, vamos olhar nessa malha, vamos sair lá do ponto de cima da malha e vamos fechar, vamos aplicar LTK em toda ela. Vamos sair aqui de cima e vamos chegar aqui embaixo aplicando LTK. Porque nessa malha tem IB, então, quando eu achar a equação dessa malha, eu posso isolar IB e pronto, calculei IB. Tá? Esse é o princípio de fazer LTK, né? Então, se eu botar aqui, ó, LTK na malha que eu destaquei ali, o que a gente tem? A gente começa lá em cima na malha, ó. A tensão que eu estou aplicando nessa malha, é o VCC, concorda? A tensão que eu estou aplicando é VCC. Então, eu estou aplicando desde lá de cima até aqui embaixo, VCC. E cada elemento que eu estou descendo, eu estou descontando uma queda de tensão. Então, aqui em cima começa a VCC, daí eu desconto a queda de tensão do RB, desconto a próxima queda de tensão, desconto a próxima queda de tensão, até cair a zero. Então, o que a gente tem quando aplica LTK nessa malha destacada aqui? A gente escreve a primeira tensão que está sendo aplicada, que é VCC. Eu estou aplicando na malha VCC. E agora, cada elemento que eu for encontrando, eu vou descontando a queda de tensão nesse elemento. Então, vamos seguindo a trajetória aqui, ó, descendo, descendo. A primeira coisa que eu encontro é o RB, é um resistor. Então, o que eu vou botar lá na minha equação? A queda menos a queda de tensão nesse resistor. Qual que é a queda de tensão desse terminal para esse terminal no resistor? Quanto de tensão que existe em cima desse resistor? Como é que eu calculo a tensão nesse elemento? Esse elemento é um resistor. Como é que eu calculo a queda de tensão num resistor? Isso aí vocês lembram?
RI, perfeito. Então, eu quero descontar, eu preciso descontar, porque eu vou pular ele, né? Eu vou sair desse ponto e vou cair nesse ponto aqui, eu vou pular por ele. Então, eu tenho que escrever aqui a queda de tensão nele, que é a resistência dele, RB, que multiplica a corrente que passa nele. A corrente que passa nele a gente já identificou, é a corrente IB. Então, que multiplica IB quiescente. Esse termo aqui é a queda de tensão nesse resistor. No momento que eu escrevi na equação esse termo, significa que na malha agora eu estou nesse ponto aqui. Na malha eu estou nesse ponto. Mas eu não cheguei na referência ainda. Eu tenho que continuar descendo. Então eu vou continuar andando na malha até encontrar o próximo elemento. Qual é o próximo elemento que eu encontrei aqui? Foi a base do meu transistor. Parece um coraçãozinho, ó, que bonitinho. Sai coração, é uma base. Aí. A base do meu transistor. E encontrei a base do transistor. E eu vou pular da base para o emissor, certo? Para eu continuar na minha malha, eu vou pular aqui, ó, da base para o emissor. Eu vou descer da base para o emissor. Então, eu tenho que escrever qual que é a queda de tensão que aparece da base para o transistor. E qual que é a queda de tensão que aparece da base para o transistor? Vou colocar aqui, ó, menos a queda de tensão que aparece da base para o emissor. Por que eu escrevi VBE direto? Por que eu escrevi VBE direto? Vocês sabem quanto é que é VBE, não sabem? Quanto que é? 0,7 volts. 0,7. Então aqui esse valor tu sabe, por isso que eu botei VBE direto. Aqui nesse cara tu não sabia quanto é que era, então a gente escreveu em termos dos elementos. Então agora eu pulei da base para o emissor. Cheguei nesse nó aqui. Não cheguei na referência ainda. Então tem mais um elemento para eu descer. Então tem mais uma queda de tensão para eu escrever lá. Agora eu tenho que escrever a queda de tensão no próximo elemento. Eu vou pular desse terminal para a referência. Então eu vou pular daqui para cá. É a queda de tensão no RE, certo? É a queda de tensão no RE. Perfeito. Menos RE que multiplica IE quiescente. E aí, quando eu pulei esse resistor, eu cheguei na referência. Opa, cheguei na referência, fechou a malha, passa a conta, fecha... Como é que é? Passa a régua e fecha a conta. É isso? Não é? É igual a zero, tá? Passa a régua e fecha... Acho que era isso. Tá? E daí, o que é essa equação verde que está escrita aqui para vocês? É a equação dessa malha. Ah, é a equação dessa malha. E observa que nessa malha aqui tem o VCC, que tu sabe quanto é que é. Tem o RB, que tu sabe quanto é que é. Tem o IB, que tu quer saber. VBE, que tu sabe quanto é que é. RE, que tu sabe. E o IE, que tu ainda também não sabe, tá ligado? Mas tu sabe que o IE está relacionado com o IB. Então vamos trocar essa substituição. Essa equação aqui, ó. Vamos trocar ela aqui embaixo. Vamos reescrever ela. Por que eu vou reescrever ela? Porque eu quero saber uma variável, que é o IB. Eu quero saber o IB. E não, eu não posso ter duas coisas que eu não sei na mesma equação. Então, eu vou escrever ela de novo aqui. Beta mais 1. Opa, não é beta mais I, é beta mais 1, que multiplica IB. Tá? IB quiescente. Igual a zero. Bom, agora sim, ó, o que eu fiz da linha de cima para de baixo? Eu só reescrevi o que é o IE. Botei aqui, ó, beta mais 1 e aqui, ó, que a gente já tinha deduzido antes. Substituí o que ela é ali. Agora sim, ó, tu tem uma equação e uma coisa que tu não sabe. Uma equação e uma coisa que tu quer saber. Tu sabe tudo nessa equação, menos o IB, que é o que tu quer saber para entrar nessa equação vermelha aqui, que vai entrar na equação roxa, que vai achar o Rzinho E, que vai achar todos os parâmetros do nosso amplificador. Então, observe que tudo isso aqui que a gente está fazendo é uma análise CC, ó. É uma análise CC, são as grandezas CC, são as grandezas que definem o ponto quiescente do transistor. Tá? Não são as perturbações no ponto, é só aonde que está o ponto por enquanto. O que estuda as variações são essas equações que a gente escreveu aqui embaixo. Tá? Agora eu tenho essa equação, eu posso isolar o IB aqui, ó, certo? Se eu isolar o IB, tirar o IB em evidência aqui, a gente vai ficar com a seguinte equação, ó, IB quiescente vai ser igual. Aí, se eu juntar tudo que tem IB, é esse magrão aqui, e toda essa galera aqui,
Se eu jogar esses dois caras para um lado e as tensões para o outro, tu vai ficar com a seguinte coisa. VCC menos VBE dividido pela soma das resistências que multiplica o IB, ó. RB mais RE que multiplica aquele parênteses. Então, RB mais RE beta mais 1. Daí aqui é só matemática, né? Só isolar. Só fazer um malabarismo matemático aqui. E aí a gente chegou na equação da corrente de base para essa polarização. Tá? E a gente precisava calcular a corrente de base para poder calcular a corrente de emissor, para então saber qual que é a resistência R'E do meu transistor, qual que é a relação da corrente de base e corrente de emissor do meu transistor, tá? Do R'E. Qual que era a inclinação da curva IC/VCE. Tá? Mas whatever, tu precisava para encontrar esse valor aqui. Bom, agora tu sabe tudo. Sabe tudo os valores dessa equação. Então, vamos substituir aqui, ó. VCC foi dado para ti, que é 12 volts. Tu está alimentando esse amplificador com 12 volts. Tu tem uma queda de tensão de 0,7 volts entre a base e o emissor. Tudo isso dividido pelos resistores de polarização, que é o RB, que nesse caso aqui vale 220K, mais o RE, que nesse caso aqui vale 3.300, então é 3,3K, que multiplica beta mais 1. Beta é 100, então é 100 mais 1. Chablau. Daqui a gente tira que a corrente de base quiescente vale. E aí vocês vão me dizer quanto é que ela vale. Porque depois ela vai entrar nessa equação aqui. 100 mais 1, que multiplica ela. E depois vai entrar aqui. 26 mili dividido por o valor que a gente achar. O que deu essa corrente de base? R$ 51,28? Tá certo isso? Microamperes. Tô apertado aqui, deixa eu ajeitar melhor. Vou botar um pouquinho mais pro lado aqui. Nossa, já não cabe mais. Vou apagar isso aqui. Todo mundo concorda com esse 51, hein? Quem cala consente. Pra mim deu a mesma coisa aqui. Então, vamos botar esse valor aí. IB quiescente é igual a 50... Opa, tivemos um valor diferente ali, ó. 20 micro. 20 micro. E aí, quem que tá certo? Vou calcular de novo. Vamos lá, vamos ver. Qualquer coisa a gente resolve no soco depois. Por enquanto temos 2 contra 1 no 50. Olha, é os 20, hein? Voto no Wellington. E aí, quem mais confirma? 51 ou 20 micro? 51 micro ou 20 micro? Olha que é um erro Eu vou pelo até gol. calcular de novo aqui, hein? Ah, acho justo. Vou no 20 micro. Olha aí, tá ganhando.
Os dois fazem sentido, tá? Os dois valores, tipo, olhando por cima, sem resolver, faz sentido. Pensar aqui. Dá 11,3 por uns 500k. É, eu acho que tá mais para perto do 20, hein? Porque esse número é em torno de 10, e embaixo vai dar uma casa de 500. Foi 20 micro mesmo? Achei isso agora. Mas tá difícil, hein? Quero ver na prova quantas vezes vocês vão calcular. Fiz 3 vezes, deu 20 micro. Ó, agora sim. Tá? E o Thiago achou os 20 micro também? Bah, eu achei o mesmo valor de novo. Então tu tá errando coisa aí, tia. Tu tá botando os K certinho? Sim, Ah, pelo deu jeito, sim. 20,4 microamperes. Aí, agora sim. Quer achar teu erro, cara. Meu erro foi crer. Tenta aí de novo, vamos ver se tu vai achar. Não come parênteses. Não popa apertada de tecla. É foda que a galera às vezes fica até com preguiça de apertar os botões, tá ligado? 20 micro. Esse 20 micro agora entra aqui, né? Tá feia essa minha riscaiama aqui, né, cara? Deixa eu... Isso aqui é a corrente de base. Tá? 20 micro vai entrar aqui, ó. 20,4 micro. E a gente vai achar a corrente de emissor quiescente. E aí, quanto é que dá isso aqui? 101 vezes 20,4 vezes 10 na menos 6. Zero seis mili. 100 vezes 20 é 2,06 miliampere. Ok, coerente. 206 mili. Todo mundo concorda? Como é que é aquele game que o cara dá protesto? Olha, ó, 206, beleza. Agora esse 206 vai entrar aqui. 2,06 mili. E isso vai nos dar o valor do Rzinho E. Vai dar algo em torno de 12, provavelmente. 12 não, perto de 13, né? Não sei nem dividir por 2 mais. $12,62. Beleza. 12,62 ons. 12,62 ons. Esse é o Rzinho E, tá? Essa é a inclinação da oscilação no ponto quiescente. Esse é um resistorzinho que representa matematicamente como que vai variar as correntes no transistor, tá? No modelo do transistor. Então, de posse desse valor, de saber como que esse transistor se comporta, agora a gente pode calcular as coisas que de fato a gente quer. A gente quer saber o ZI, né? Só que para calcular o ZI, primeiro eu preciso calcular o ZB. Então, vou apagar essa linha aqui, ó. Agora eu posso calcular o ZB, que é igual a Rzão E, que o Rzão, né? Pegando essa equação aqui debaixo agora, ó. O Rzão E, aqui, 3.300. Então é 3,3K mais o Rzinho E, que é 12,6 ohms,
que multiplica 100, certo? Isso aqui vai dar o ZB para nós. Jogando o ZB no cálculo do ZI, a gente tem que é resultado disso aí, paralelo com o RB, que é 2.200. Então, é 2.200, não é 2.200, 220K. Boa. Paralelo com a resposta que der aqui, que é o valor do ZB. Isso vai dar o ZI para nós. ZI igual. Esse ZB vai dar em torno de 330K. Né? Vai dar em torno de 330K esse cara aqui. Vai dar umas vírgulas aí, né? Mas 330K ohms. Agora fazendo 330... Não tô errado, né? 330, é. 220 paralelo com 330, ó. 331. Esse magrão aqui dá 331. E esse cara aqui é 331. Show. 220 paralelo com isso aí agora dá o quê? Eu botei a resposta aqui que dá 132, mas vamos ver se dá isso mesmo. Produto pela soma, 220 vezes 330 dividido por 550. 132K. 132K. Tem uma vírgula ali, né? 132,2K ohms. Essa é a impedância de entrada calculada para o nosso amplificador. O que significa? Que o carinha que está gerando o sinal aqui, por exemplo, sei lá, um microfone, ele vai enxergar todo o amplificador como se fosse um resistor de 132 quiloohms. Ou seja, a corrente que ele vai drenar aqui seria a corrente drenada por um resistor de 132 mil ohms. Ou seja, essa corrente aqui é muito baixinha. É bem baixinha essa corrente aqui, tá? Então, essa é a impedância de entrada. A impedância de saída a gente aproximou pelo Rzinho E, né? Então, vou escrever aqui que a impedância de saída é aproximadamente... Na real, ela é aquele paralelo gigantesco. Lembra que a gente deduziu lá na última aula que a impedância de saída era um paralelo gigantesco? E a gente viu que esse paralelo se resumia basicamente à resistência RE. Então, vamos dizer que ela é aproximadamente o valor da resistência Rzinho E, tá? Marca texto, Xablon. E o ganho de tensão não tem muito o que calcular, né? Ele é aproximadamente igual a 1. É isso aí, não temos o que calcular nessa questão. Outra característica aqui que acabou que não tem como eu salientar o quão importante é isso agora, o que é mais visível mesmo é o valor do ZI ser muito alto. O valor do ZI ser muito alto tem como eu mostrar para vocês por que é importante, né? Porque ele drena pouca corrente aqui. Mas outra coisa muito importante desse amplificador é essa impedância de saída extremamente baixinha aqui, ó. Isso aqui também é muito importante para um amplificador, tá? Tem impedância de saída pequenininha, porque significa que tu não vai ter queda de tensão interna desse amplificador, né? Tu não tem quedas de tensão internamente nele. Então, tudo que ele tem que gerar, ele vai gerar na saída, ele não vai ter perdas de ganho. Depois a gente vai entender isso quando a gente estudar a influência da carga, tá? É bem importante isso aqui. Calculados? Aceitaram esses cálculos? E agora, qual é o próximo passo? Simular, né? Próximo passo, simular. Deixa eu abrir essa simulação aqui para vocês. Tá? Ou vocês querem fazer a simulação solito aí e depois a gente simula junto? O que vocês acham? Quem é que está com o LT Spice instalado? Não, melhor dizendo, quem é que não instalou o LT ainda? Vou falar, não vou mijar. É extremamente importante que tu simule isso, tá? Até vou botar a simulação aqui na tela agora. Ó. Pode tapar a conta aí ou tem alguém copiando ainda? Aqui está o circuito simulado.
Circuitinhos simulantes. Quem é que abriu o LT Spice aí já, para montar esse cara? Lembram como é que monta? Montando aí? Beleza, vou esperar vocês montar então. Me dá um salve quando você estiver montado aí. Manda um no chat quem tiver montado. Eu falando de mic fechado aqui, né? Vocês nem para me avisar. Enquanto vocês montam a simulação aí, lembra que a gente tem um evento hoje, tá? Às 7h30. Deixa eu abrir aqui de novo para lembrar vocês. Cadê? Aqui. O engenheiro Daniel, tá? Vai conversar com nós, topou, trocar uma ideia sobre como é que tá a atuação profissional dele. E se formou não tem muito tempo, né? E ele está trabalhando com acionamentos elétricos, então ele vai falar um pouquinho como é que foi a entrada no mercado de trabalho dele e quais foram as... O que ele passou, certo? O que ele está usando, o que ele aprendeu no trabalho, o que ele aplica de conhecimento. Enfim, tá? Espero vocês às 7h30 hoje, hein? Dedicou esse tempo para conversar com nós, então vamos lá, trocar ideia, tá bom? Preciso perguntar para ele o que ele achou de se formar, como é que foi para ele conseguir trabalho, conseguir estágio, essas coisas aí que acredito que vocês já estão com um medinho aí, né? Será que me formo? Será que consigo estágio? Ou tá tudo de boa? Apavorado. Rapaz, trabalho vocês conseguem, certo? É uma falácia aquele troço de ser Uber, tá? Não é assim. Uber avançado, né? Interpretações de Waze e Google Maps. Vai usar HP para calcular a fatura, para calcular a corrida.
Alguém aí mais está tentando simular? Está passando por maus bocados tentando simular? Eu não lembro direito como que coloca aquela fonte senoidal lá. Na verdade, eu já coloquei ela, só não me lembro como que configura ela. Sim, essa aqui na real eu coloquei diferente, mas como eu ensinei vocês, é basicamente copiar essa aqui, né? Sim, Copiando sim. ela, e daí com o botão direito em cima dela tu vai em avançado. Sim, essa parte eu Tá? fiz. Eu não sei. Aí eu boto seno, né? Terceira Isso, opção. seno. É aí que eu não lembro. Daí a amplitude que a gente está usando sempre, a gente está usando um sinal de 1 milivolt, tá aqui o valor, ó. 1 ENA menos 3, geralmente, tá? Para manter um padrão só de análise, tá? 1 ENA menos 3, 1 milivolt de amplitude. Porque daí a gente consegue ver direto o ganho na saída, né? Se está entrando com 1 milivolt, saiu 100 milivolts, quer dizer que o ganho está 100, tá? E a frequência, por enquanto, a gente está botando 20K, tá? Porque a gente não tá interessado em analisar a influência dessa frequência por enquanto, tá? A gente está assumindo que ela não muda muito o nosso circuito por enquanto. Ali, tanto é que a gente ignorou a impedância dos capacitores, né? Lembra? Então, 1 mili e 20K, basicamente. Show. É isso, só? É isso aí para montar a simulação. Tranquilo. Daí, Eu notei que tem um RL ali também. sim, foi o que eu falei nas primeiras aulas lá de simulação. O PSIM não. O LT-Spice, ele não funciona se eu deixar esse circuito aberto. Ah, aí tu Tá? bota um grandão ali, né? Exatamente. A gente Bota um coloca, com. coloca um Ah, resistor agora eu lembrei. grandão Agora para eu lembrei. emular que se fosse um circuito aberto, né? Vamos botar aqui, eu botei 10 mega, né? O mega, tu tem que escrever meg, tá? Se tu botar M, ele vai achar que é mili. Não ficou o valor. Não, isso aqui é a tolerância, desculpa. Estou ali digitando a tolerância dele aqui. Dez meg, pressão resistor de 10 mega. E o nome desse cara aqui. Sei lá. Nossa. Cai fora a tolerância aí. Aí o nome dele eu vou chamar de RL de novo. Aí. Fazer uma coisa aqui, eu não coloquei nome nos nós, tá? Eu vou colocar nome nos nós, só para ficar mais bonitinho, tá? Só para lembrar também a função de botar nome nos nós aqui, que é label net, tá? Do lado da canetinha, do lado do ground ali, tem o label net. Vou colocar o VO, vou botar aqui, show, label net e o VI. Ok, aqui. Tá? Assim, ó, antes de simular sempre, salva, tá? Vai lá, dá um salva, salva como, enfim, porque ele vai trancar provavelmente, em algum momento ele vai trancar, certo? Então ele vai bugar. Então, tá aqui o circuito, vou rodar ele agora então, tá? Botão direito eu vou em rodar, ou aqui em cima, embaixo da hierarquia ali, vou em run, tá? Chablão. Tá, ele abriu uma segunda janela, que é a janela dos resultados. Vou colocar vertical aqui para ficar melhor de ver. Deixa eu ajustar o circuito na tela. E vamos lá. Então, o que a gente vai validar na simulação? Primeira coisa que a gente consegue validar na simulação agora é o ganho. Tá? Se o ganho está dando certo ou não. Então, a gente vem aqui, ó, primeira coisa. Vamos validar, vamos ver quanto que está entrando desse sinal. Botei 1 mili, mas está 1 mili certinho aqui na entrada. Então, vou vir com o medidor de tensão aqui, ó. Clico aqui, tá lá. Ó. Sinal de entrada. Uma tensão no nó VI, que eu chamei aquele nó de VI, né? Tensão V no nó VI, senoidal 1 milivolt de pico. Ó. 1 milivolt de pico. Ok? 1 milivolt de pico, show de bola. Esse é o sinal de entrada. A gente calculou e a gente viu que matematicamente o ganho de tensão desse circuito é unitário. Então, o que eu espero enxergar aqui no nó de saída, na tensão de saída do meu amplificador? A saída do meu amplificador tem que ser basicamente esse mesmo sinal de entrada, né? Eu vou clicar aqui, ó, no nó de saída, Chablau. Tá ali, ó, em azul, tensão no nó VO. Então, observe que o mesmo sinal que está entrando está saindo, eles estão sobrepostos as duas formas de onda.
Então tá certo, nosso ganho tá validado, tá funcionando certinho nossa simulação. Ok, show de bola. Tá? Só uma coisa que eu esqueci de falar aqui para vocês antes, que se tu começou a simulação do zero, tá? Provavelmente tu teve que editar o arquivo de simulação, que é esse aqui, certo? E daí os valores que eu coloquei aqui foi até 10 milissegundos, para evitar o transitório, então ele simulou até 10 milissegundos, e começou a me mostrar em 9.9. Tá? Essa janela, a diferença de 9.9 até 10, é a diferença do início do gráfico aqui, ó, até o final do gráfico. Como a gente está simulando uma fonte de 20 kHz, essa frequência vai implicar que nessa janela aqui tenha 2 períodos exatos. Ó. Então dá para enxergar bonitinho. Se tu botar essa janela maior, por exemplo, de 9.8 até 10, tu vai enxergar 4 períodos, certo? Eu botei de 9.9 aqui. E a terceira linha que tu tem que editar aqui é o step, tá? Se tu botar esse step muito grande, por exemplo, 1 na menos 3 ou 1 na menos 2, vai ficar toda quadriculada a tua forma de onda, é como se fosse a resolução dela, certo? Então, se tu botar esse cara aqui bem pequenininho, 1 na menos 6, 1 na menos 7, ela já fica mais fiel. Se tu botar menor ainda, 1 na menos 9, 1 na menos 10, fica como se fosse o real, tá? Como se fosse a forma de onda real. Só que demora muito mais tempo para simular, tem muito mais ocupação de memória e tal. Então, 1 na menos 6, 1 na menos 7 aqui já é o suficiente para as nossas simulações. Tá? Só fechar isso aqui, cancelar. Tá aí. Então, a gente validou o nosso ganho unitário, validou a nossa simulação que está funcionando no nosso amplificador. Aquela coisa, outra coisa que a gente consegue validar por simulação agora é essa impedância de entrada. Lembra que a gente fez nas últimas aulas para os outros amplificadores, a gente validou essa impedância de entrada aqui também. Tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui. Vou pegar a caneta aqui. Essa impedância de entrada aqui, ó, vamos pegar o pretinho aqui, ó. O preto vai ficar sobreposto lá. Vou pegar o verde, então. Esse cara aqui tem como a gente validar agora também, a impedância de entrada. Aquilo que eu vinha dizendo para vocês, essa impedância de entrada é a que diz para o meu circuito qual que é a corrente que ele vai drenar dessa fonte aqui, ó. Qual que é essa corrente que ele vai drenar. Então, o que a gente vai fazer? A gente calculou que é 132 quiloohms. Então, a gente vai ver agora, ó, se eu botar aqui, será que vai ficar feio? ZI. Nossa, vou pegar outra cor. Alguém quer me dar um curso de pedagogia aí para não fazer mais essas bagunças? ZI simulado, tá? Vamos medir lá na simulação quanto que é o ZI, tá? Porque o ZI calculado é esse magrão aqui, 132 quiloohms. Tá, e na simulação tá dando quanto? Como é que a gente mede na simulação essa impedância? A gente mede pelo valor de pico da entrada dividido pela corrente de pico, tá? Corrente de entrada de pico. A impedância é a tensão pela corrente. Então, para calcular o ZI lá, a gente vai medir a tensão de entrada de pico, que a gente já sabe, né, que é 1 milivolt, que é o que a gente está aplicando direto, é uma senoidal de 1 milivolt de pico. Então, agora a gente vai medir quanto que é essa corrente de pico aqui, para ver quanto que está dando o ZI simulado. A gente vai comparar o ZI simulado com o calculado. Então, se eu for aqui na simulação de novo, tá, vou botar, nem vou botar, vou botar no mesmo gráfico aqui, ó. A corrente de entrada, tá? Então, venho aqui, posso medir a corrente, ou a corrente que passa nesse capacitor, ou da fonte, que é a mesma corrente, né? Vou medir qual é a corrente que está na fonte aqui. Tá? Deixa eu só clicar aqui, e antes de nós ver os valores, observa que essa corrente está com a fase invertida, tá? Ela deveria estar em fase, mas como a seta que o LT Spice dá para nós, ó, a seta que ele coloca é a seta entrando na fonte, por isso que está dando um invertido lá, porque a gente quer saber, na real, a corrente que sai, certo? Assim como eu tinha desenhado aqui, ó, a corrente que sai. Então, a corrente que sai é o negativo do que o software está me mostrando. O software me mostra a corrente entrando, tá? Então, é o negativo dessa forma, não. Então, ela estaria em fase com a tensão, que é o correto. Tá, mas o que eu quero saber é o valor de pico da corrente, ó, para entrar aqui para o cálculo da impedância de entrada simulada.
Então a gente vem aqui, ó, clica no nomezinho de quem eu quero saber, pega o cursor e arrasta até o pico dessa forma de onda. Vamos colocar aqui assim, ó, mais ou menos. Ah, tem que botar a janelinha para vocês, né? Aqui é a janelinha. Aqui, um pouquinho, quase no pico, que assim, quem sabe? Para mim deu 7,48 nano, tá? 7,48 nano. Não sei se vocês estão fazendo junto comigo aí, tá? Mas eu medi 7,48 nano. Então eu vou vir aqui, e aqui onde eu coloquei corrente de pico, eu vou escrever aqui. 7,48. 7,40 nano, tá? 7,48 nano. Então eu vou ter um ZI simulado igual ao quanto? 1 mili, vou puxar aqui a calculadorinha aqui, vamos ver quanto é que dá isso aí, ó. Igual 1E, 1E na menos 3, é o 1 mili, né? 1E na menos 3, dividido 7,48 nano. 1E na menos 3, dividido por 7,48 E na menos milimicronano, menos 9. Isso aqui vai dar para nós uma resistência de 133,6 kg. Aqui, ó. Uma resistência de 133,6 kg. 133 kΩ. E essa aí é a resistência de entrada simulada. Bem próximo do que a gente estava esperando, né? A gente estava esperando em torno de 132 kΩ. Bem próximo do que a gente estava esperando. Então tá ok. Tá dentro do que a gente esperava. Mais ou menos? Muito perdidos? Muito obrigado, cara. Se conseguiu entender, é o que vale. Tá meio errada, João? O que tá dando errado aí, jovem? Eu não sei se vou botar algum valor de simulação errado, mas os gráficos eles estão um blocão constante, não tá senoide. Tu pegou aqui esses valores de tempo de simulação, Ah, tá, peraí. porque tu tá pegando o transitório, provavelmente. Esses capacitores ainda não carregaram, tu ainda tá no transitório. Sim. Qual o valor do segundo ali? Porque aqui na tela tá bem ruim de enxergar. 9,9 nano. 9 Desculpa, ponto- desculpa. Não, desculpa. 9,9 mili é o start e o final, que é o stop, é em 10. Tu começa 10 em 9. mili também. Isso, tu começa em 9,9 mili e termina em 10 mili. Isso aí vai dar 2 ciclos completinhos. Se tu aumentar aqui, vai pegar mais ciclos, né? Se tu aumentar a diferença entre os dois, vai pegar mais ciclos. O meu tá um borrão verde na tela. Você botou 10, não botou? Em vez de 10 mili? Ele botou 10 segundos, Eu sim, acho que eu sabe? botei 10 segundos, Eu fiz provavelmente. exatamente a mesma coisa. Cara, vocês estão enxergando o troço de 20 kHz numa janela de 10 segundos. É. Quantos períodos vocês acham que tem aí dentro? Foi um blocão. É um blocão. Show? Agora bateu aqui. Tá, tem que repetir esse processo, tá? Tem que repetir. Tem que fazer de novo, tem que fazer solito, tem que tentar repetir isso aí para validar esses dados, tá? Não é fazendo uma vez que tu vai lembrar como é que simula, tá? É bem chatinho, na real. Como é que valida, como é que resolve. Então, é aquilo que eu vinha dizendo, né? Não é sobre as equações. A disciplina não é sobre essas equações aqui. A disciplina é tu entender o que que tá acontecendo e o que tu tá analisando, tá bom? Então, esse é o exemplo do seguidor emissor, tá bom? Que é, para terminar a parte de TBJ, não terminar, né? Mas que eu digo o último circuito de polarização TBJ que a gente vai ver é o base comum, tá? Só que esse base comum eu não vou passar agora. O que eu vou começar nessa aula é começar o trabalho 1 com vocês. Que eu não tinha dado trabalho para vocês ainda, né? Eu coloquei lá no Moodle agora há pouco
essa lista aqui para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui, vai ser. Tá tudo certinho. Confere lá para mim, faz favor, até. Eu acho que tá tudo certinho. Entrar no Moodle aqui. Se eu botei na turma de vocês, né? Porque eu já lancei coisa errada na turma errada. Não sei se vocês já perceberam isso. Eu gostei da ideia do Arthur ali, ó. Essa lista aí pode ser em grupo de 14 alunos. Não, vamos fazer assim, ó. Então eu vou fazer 14 listas diferentes e daí a gente faz num grupo de 14 alunos. O que vocês acham? 14 parecidas com essa aqui, ó. Essa aqui tem quantos exercícios? Tem 8, ó. Muito barbado, ó. Não, peraí que eu tô na turma errada. Dispositivos 2, não. Dispositivos 2 aqui. Aí, tá lá já a lista, tá? E daí o que a gente tem aqui? Tá? Tem uma gama de exercícios justamente para aplicar essas equações direitinho aí, tá? Então, o que vocês têm que fazer aqui? Identificar qual é a estrutura e reproduzir o que a gente fez em sala de aula, calcular o ganho ZI e ZO, tá? Por exemplo, aqui na equação, eu acabei não fazendo outra simulação, outra lista ainda, tá? Mas está editada aqui, ó, a tensão de alimentação desse magrão que não estava aparecendo é 12 volts. Primeiramente, eu pedia o ganho decorrente, agora não peço mais, porque eu acho não vale a pena a gente calcular ele, é bem chatinho. Tá? Então, fazer esses exercícios aí, onde diz aí aqui também, ó, isso aqui vocês não calculam, ó. Tá? Esse aí é ganho decorrente, tá? Só que a gente ignorou ele, eu não ensinei ele para vocês, então não interessa ele. Interessa para nós é o ganho de tensão. Então tu vai ter que bater o olho, identificar que circuito é, aplicar as equações para o cálculo do Rzinho E, AV, ZI, ZO e assim vai, tá? Os gabaritos estão aqui, acredito que não tem problema nesses gabaritos, mas tá? Qualquer coisa perguntem para mim. A ideia é começar agora na aula e vocês, eu botei até dia... Botei depois da JAI, né? Até dia 25 para vocês me enviarem. Tem 2 semanas aí para fazer. Então, a gente começa nessa aula e vocês podem ir tirando dúvida nas próximas também, tá bom? Ok? Mas é a meia-noite do dia 25, tem que ficar muito esperto nisso. Ué? Porque no dia 25 não dá para entregar. Chega meia-noite e já acabou, entendeu? Meia-noite e 1 já não dá mais para fazer. No caso, é até dia 24. Não, é até a meia-noite do dia 25. Então, mas meia-noite. Mas Meia-noite meia-noite é onde começa tá no o dia 25. 00. Tá no 00, É. fato. Bah, quase que vocês caíram num pega-ratão aqui, hein? Ainda bem Nem que eu tô tinha muito. Eu tô percebido. ligado nisso porque eu já me Tu ferrei já caiu. muito. O Thiago é Nossa. expert nessa aí, pô. Nossa, demais. Bah, na minha cabeça tava até o final do dia 25. Não, mas tudo bem, pode ser até o final do 24. Então. Ô, calma lá, que isso. Peraí, deixa eu editar isso, tá muito confuso isso aqui, cara. Vai dar ruim ainda. Bota 11h55 sempre, que é pra não dar guru. Bah, que rachada, meu. Ainda bem que tu me salientou esse troço aí, ó. Vamos botar aqui, ó. 23 e... mas dá pra botar 23,59. Deixa eu salvar aqui. Dá uma conferida aí, daí vocês vão ver se... Não sei se ele muda automaticamente, mas deve mudar. Acho que tá certo agora. Nem eu. Agora sim. Eu caí no dibre, né? Até eu ia cair no dibre. Vou ter que revisar as outras turmas agora, que eu já dei um monte de trabalho. Aí, ó. Mas é isso aí, gurizada. Então agora baixa essa lista, começa a fazer ela e vão tirando dúvida, tá? Essa é a ideia dessa aula aí, tá bom? Ok. Ok. Então, interromper a gravação aqui, e é com vocês.